Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde ainda, não é? Muito boa tarde, não é? Que Deus esteja conosco e que tenhamos aqui momentos agradáveis, onde o nosso Senhor certamente será glorificado. Nós vamos orar ao nosso Deus nessa hora e mesmo assentados como os irmãos estão, peço gentilmente que os irmãos baixem as suas cabeças e vamos orar ao nosso Deus, entregando a Ele esse momento. Vou pedir a nossa irmã Gil para vir aqui à frente, ela vai orar, entregando em oração esse culto ao nosso Deus. Gil, por favor. Graça e paz, meus irmãos. Alegrai-vos quando dissemos, vamos à casa do Senhor. Quem está alegre pode dizer amém nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, por ter nos trazido, porque nós sabemos, Senhor, que muitos lugares foi nos ofertados para estarmos hoje. Mas o Senhor nos trouxe para o melhor lugar que existe nessa terra, que é o seu templo, Senhor. Então, por isso, Senhor, eu te agradeço. Agradeço pelos irmãos, Senhor, que estavam sem vir à tua casa, como a irmã Vilane, seu Aldeci. Muito obrigada por ter trazido eles de volta, Senhor. Meu Senhor, meu Deus, dai uma tarde, início de noite agradável em tua presença, meu Deus, para que nós possamos sair daqui rico em tua palavra e nos seus ensinamentos. Certo, meu Senhor que estás aqui, eu oro em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O grupo de louvor há de nos conduzir à adoração cantada, e eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem em pé, e em tempo em que também saúdo aqueles que já estão acompanhando pelos canais da internet. Louvemos o nosso Deus. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Convidamos a amada igreja, seja presencial, distância remota, possa cantar e louvar o nosso Senhor juntamente conosco. Convidamos então a começar esse momento de louvor, cantando bem esta
Boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Que momento lindo, né? Que coro lindo agora no final. Que ele cresça, que a gente diminua. É tão bom quando a igreja junto, né? Os irmãos juntos louvam ao Senhor e formam esse coro. A gente parece que se sente um, né? Um entre nós, todos nós somos um só com Cristo. Isso é muito lindo de ver. Glória a Deus. E nesse momento aqui de contrição, eu gosto tanto porque nesse momento é onde nós oramos, né, uns pelos outros, onde nós pedimos ao Senhor força para continuar a nossa jornada, para nos abastecer espiritualmente. E estou feliz porque o pastor Kennedy, né, está se recuperando bem, a irmã Vilane, tantos irmãos que precisaram, passaram por momentos difíceis e estão se recuperando, estão vencendo, estão caminhando, né, dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Hebreus. Hebreus 4, o versículo 16. Hebreus 4, 16. Que os irmãos também que estão em casa possam se juntar a nós na leitura desse versículo e também nesse momento de adoração, de contrição. Diz assim a palavra do Senhor: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Então, essa palavra, esse versículo, né, tão forte, que nós devemos nos achegar confiadamente, com confiança, porque existe graça de socorro junto ao trono da graça de Deus. Eu sei que esse contexto aqui, ele fala sobre Jesus como o nosso sumo sacerdote, porque nós somos seres humanos, que somos falhos, que muitas vezes na caminhada tropeçamos, temos fraquezas, temos desacertos, mas nós temos um sumo sacerdote que nos socorre, que nos ajuda, e por isso nós devemos chegar a esse trono da graça confiadamente, porque no momento oportuno ele nos dará socorro. E juntamente com essas fraquezas que nós temos, também passamos por adversidades. E eu gostaria de trazer aqui quatro coisas para nós refletirmos rapidamente. A primeira verdade é que qualquer que seja a nossa situação ou adversidade particular, podemos estar certos que nosso Pai tem um propósito de amor nessa situação. Às vezes a gente não entende. Como assim? Eu estou passando por algo tão difícil, né? E como assim um amor nessa situação difícil que eu olho e não vejo nada de bom aos olhos humanos, né? O nosso problema é porque o plano de Deus e seu modo de implementá-lo costumam estar além da nossa capacidade de decifrar e compreender. Nós sempre queremos resposta, mas como diz a palavra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Né? E por isso que nós temos essa dificuldade de entender. Mas aí a terceira verdade é algo que complementa. Por quê? Porque, na verdade, devemos sempre ver nossas circunstâncias adversas com os olhos da fé e não com os dos sentidos. Por isso que a gente não consegue enxergar o lado bom, vamos dizer assim, na hora do sofrimento, né? Porque nós estamos enxergando não com os olhos da fé,
mas com o do sentido, com as nossas emoções, né? E fé é algo que a gente não vê, né? É algo que ainda vai acontecer, né? Nós não estamos vendo, por isso que é fé. E aí a quarta verdade aqui, uma vai puxando a outra, né? Estão de mãos dadas aqui. É que nós precisamos, enquanto servos do Senhor, enquanto cristãos que estamos aqui adorando o Senhor, por causa disso que estamos aqui, nós precisamos aprender a confiar quando não entendemos. Eu acredito, irmãos, é nessa hora, sabe? Que existe uma divisão, vamos dizer assim, na nossa caminhada. Porque vai chegar um momento que a gente não vai entender, mas a gente vai precisar de fé. E o justo vive pela fé. Então, mesmo sem entender, nós vamos precisar aprender a confiar no Senhor. Por isso que esse versículo me chamou tanta atenção, que nós devemos nos achegar confiadamente a esse trono da graça, para encontrar socorro em ocasião oportuna, né? Quantas vezes nós estamos precisando? Temos aqui alguns pedidos de oração e nós vamos orar por cada um deles agora. Mas para encerrar esse momento dessas palavras, dessas verdades, eu gostaria de trazer uma frase que me chamou tanta atenção, do Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, que diz assim: se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que a que eu estou hoje, certamente Deus já teria me colocado nela. Que palavra, né, irmãos? Que descansa o nosso coração. Se houvesse, vou repetir, se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que a que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Então vamos descansar. Porque se nós estamos passando por momentos bons, é a circunstância que Deus tem para mim hoje. Se é por um momento apertado, difícil, é a circunstância que Deus tem para mim hoje. Mas seja um momento bom ou seja um momento apertado, a presença dEle, Ele está conosco. E isso basta. Porque no momento oportuno, Ele vai trazer o socorro. Amém? Irmãos, vamos orar por alguns pedidos pelo irmão José Edson, de Cabedelo, que os irmãos sabem, nós estamos aqui orando, ele está na luta, ele juntamente com sua família, porque quando alguém que nós amamos sofre, nós sofremos junto, né? Então, família e amigos sofrem juntos. Então, vamos orar pelo irmão José Edson. Vamos orar pelo irmão Jussian, que está para fazer uma cirurgia. Vamos orar pela irmã Nelita Araújo, mãe do pastor Edson, que tem precisado tanto essa semana de nossas orações. Que o Senhor possa ajudar a irmã Nelita e toda a sua família nesse momento. Vamos orar pelo nosso irmão Lima, né, pela saúde do irmão Lima, que está se recuperando e vendo a questão da cirurgia. Que Deus possa abençoar. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, pelo nosso país, né, pela nossa cidade. Vamos continuar orando pela saúde do pastor Kennedy, que o Senhor possa restaurá-lo completamente e ajudá-lo, né? Ele e sua família, a irmã Nadísia também, que está se recuperando, graças a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E quando o Senhor trabalha em nossas vidas, nós precisamos testemunhar, porque isso ajuda, né? Ajuda os outros, isso é muito bom. Então, nós vamos agora ouvir um momento de louvor, e nós vamos, se você tem algo para colocar diante do Senhor, esse é o momento onde nós vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e ajuda, né? Pedir a Ele, vamos agora, como diz o versículo, vamos praticar, vamos nos achegar confiadamente ao trono da graça, para que Deus nos derrame socorro em momento oportuno. Amém? Se você quiser se colocar de pé, se você quiser se ajoelhar, vamos louvar o Senhor nesse momento.
diante de Ti, nos ajoelhamos o nosso coração, Pai, diante do Teu trono, de onde nós temos socorro, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor olhou para nós, porque o Senhor traçou um plano, meu Deus, onde nós pudéssemos nos achegar novamente a Ti, onde nós podemos ter perdão, meu Deus, onde nós podemos, Pai, ser santificados e morar com o Senhor eternamente, Senhor, para sempre, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem as lutas aqui terrenas, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, nesse momento nós queremos confiadamente, Senhor, Te entregar as nossas vidas. Te pedimos o Teu auxílio para cada um, irmão, que está necessitando nesse momento. Seja, meu Deus, fraqueza, Pai, fraqueza na fé. Ó Deus, ajuda, Pai, na saúde, Senhor, momentos de enfermidade, Senhor. Ó Pai, tantos são as situações, Senhor, quantos irmãos estão necessitando, Senhor. E nós estamos aqui, Te clamando, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que é poder para suportar. Te pedimos o Teu auxílio. Fica conosco, Senhor. Renova dentro de nós a esperança em Ti, Senhor. Renova a alegria, mesmo em meio à dificuldade, Senhor. Aquela alegria, meu Deus, que vem de Ti, simplesmente pelo fato, Senhor, de o Senhor estar conosco. E isso, Senhor, é tudo para nós, Pai. Nos fortalece, limpa, Senhor, os nossos olhos, o nosso olhar, a nossa ótica, Pai, para que nós possamos, pela fé, enxergar o Teu agir, meu Deus, enxergar a Tua direção, Senhor. Renova-nos nessa noite, Pai. Renova a nossa fé, renova o nosso coração, renova os nossos joelhos cansados, Senhor. Nos coloca de pé, nos firma para que nós possamos caminhar, Senhor, com dignidade, sem fraquejar, Senhor, firmes em Ti, pela Tua graça. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, por pensamentos, por palavras, Senhor. Nos limpa, nos santifica, Pai, para nós melhor Te servirmos aqui na terra, Senhor. É assim que nós Te oramos e que nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes de nós encaminharmos as crianças para o culto infantil, hoje nós temos poucas crianças, não é? Por sinal, estou sentindo falta de algumas famílias. Graças a Deus pelos que estão, mas hoje particularmente eu sinto falta de algumas famílias que sempre estão conosco. Antes de nós encaminharmos as nossas crianças para o culto infantil, eu gostaria de, primeiramente, externar minha alegria pela presença do pastor Kennedy. Eu não esperava. Quando estava colocando os pedidos de oração, já coloquei aqui. Mas o Senhor nos surpreende, né? Graças a Deus. Eu estive falando com a Ana e ela demonstrava assim uma improvável presença. Mas o Senhor faz isso, né? E aí a família toda aí. Parabéns aos meninos que trouxeram mais umas medalhas para a igreja, né? É tudo da igreja, viu? A gente empresta vocês para ir nadar lá, mas a medalha é da igreja. Eu gostaria de, nesse instante, chamar aqui à frente o nosso irmão Alain. E o irmão Alain é um baiano muito querido, não é? A nossa igreja, e eu o desafiei a estar na liderança da nossa juventude, jovens e adolescentes, tomar a frente, não fazer tudo, mas estar à frente, e ele aceitou, e o desafio eu sei que é grande. Você quer ver uma coisa lá? Quantos jovens e adolescentes nós temos hoje conosco? Fique em pé aqui. Jovens e adolescentes, cronologicamente jovens, né? Pode ficar em pé.
olha que turma boa aí. Tem alguns que não querem ficar em pé, não, mas o João Igor é jovem, viu? O João Igor pode ficar em pé, João Igor. Isso. Então, olha que turma boa aí. E alguns que não vieram hoje, né? Está faltando o Ceciano, a Yasmin, está faltando o Pedro, né? Alguns jovens estão faltando. E Samuel, qual é a tua idade, Samuel? Fica em pé, rapaz. Fique. Samuel vai ser o nosso coordenador de crianças posteriormente, viu, Nadízia? Que isso é dom. Ó, o Gabriel chegando aí, ó. Mas, tá bom? Então, olha que grupo bonito, Alain. Olha que grupo bonito. Nosso desejo é que você seja uma bênção para esses meninos e para aqueles que não puderam vir hoje. E outros que, porventura, venham a chegar até a nossa igreja. Tá certo? Mais 2 ali chegando. Então, essa é a nossa juventude. Tá? Nós somos uma igreja jovem, né? Então, o desafio, agrupar esses meninos, fazerem com que eles conheçam cada dia mais a palavra de Deus, que sejam unidos, que realmente percebam a importância de ser o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus. Podem assentar. No próximo sábado, às 16 horas, haverá o grupo, tá certo? Que é o Tu Porém, já com o Alain. Eu estarei, tá? Farei até uma pequena abertura, depois deixarei com o nosso irmão Alain à frente dessa juventude. Certamente o Alain vai falar com a turma pelos meios de comunicação, internet, e nosso desejo é que a nossa juventude se fortaleça a cada dia para a glória de Deus. Não é assim, Alain? Quer dar uma palavra para a igreja antes da gente orar? Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estou meio temerário, assim, meio com medo, né? Mas, assim, o desafio é grande, como o pastor acabou de dizer. Eu não ia falar, não, o que eu quero falar agora, mas a semana passada, aliás, o pastor já é a segunda vez que o pastor me convida para essa empreitada e eu me esquivei. Eu já me esquivei uma vez, me esquivei a segunda vez. Aí, quando eu vejo o pastor querendo conversar comigo, eu saio desse fininho. Mas, irmãos, a semana passada, eu não ia falar isso agora, mas eu senti um desejo de falar. Que a semana passada, no momento que a irmã Adriana estava aqui orando, e ela citou uma palavra âncora, eu me lembro, e vem da Bahia, né? Âncora, barco. Aí, enquanto a irmã estava orando, eu estava orando ao Senhor e pedi ao Senhor, Senhor, se for do seu desejo, se for do teu agrado, do seu querer, então o pastor vai me chamar novamente. Ele vai me chamar num canto, em separado, da mesma forma que em oração eu pedi, aconteceu. O pastor veio, me convidou, e eu estou aqui à disposição dos jovens. E eu quero falar também aos jovens o seguinte, que não tem lugar melhor para buscar Deus, para ficar em comunhão, do que aqui neste lugar. Eu confesso aos irmãos que, como pai, eu tenho uma preocupação muito grande com meu filho. Este mundo aí é caído, está caído. Tanta violência, tanta coisa acontecendo. E assim, a cada dia os jovens são bombardeados por informações, por doutrinas falsas. E eu estava, essa semana, pastor, eu confesso que eu queria falar com você assim, comigo mesmo. Eu vou conversar com o pastor para a gente mudar o assunto, trazer um livro. Mas quando eu me debrucei sobre o livro de Timóteo, eu vi a grandiosidade que tem aquilo ali. Quando Paulo fala, tu, porém, Paulo, eu quero estender para vocês, jovens que estão aqui. Tu, porém, João Vitor, tu, porém, Davi, tu, porém, Silinhas, tu, porém, Bianca, aprendei aquilo que vocês têm que aprender dos seus pais. Aquilo que vocês têm, buscado para si. Não tem lugar melhor para você buscar a Deus, buscar os conselhos para a vida, para o cotidiano do dia a dia, como aqui essa casa de oração.
Aí eu vou deixar a responsabilidade para a irmã Elisiane, para a irmã aqui. Vocês também vão me ajudar. Em que sentido? Quando as jovens aqui tiver com algum problema, vá para a irmã Elisiane, viu? Vá buscar conselho lá. Não vá buscar na rua, com os amigos, no Facebook, não. Busque aqui, na casa do Senhor, tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Vem cá, rapaz. O pastor Kenny está ainda em recuperação, eu mesmo orarei. Ele estaria orando em favor da vida de Alain. Eu estarei orando então. Não, vou pedir a Lisiane, vem cá, Lisiane. Vamos ficar em pé, irmãos. Lisiane, que é mãe de adolescente, vai orar a Deus, pedindo ao Senhor pela vida do nosso querido irmão Alain. Isso, fica aqui mesmo. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. E especialmente nesse momento, Pai, quando estamos aqui orando por nosso querido irmão Alain, Senhor, porque cremos que o Senhor o levantou, meu Deus, com esse propósito, da qual nós temos tanta necessidade, Senhor. Porque, na verdade, nós sabemos que a grande comissão, ela pertence à igreja. O nosso pastor tem, sim, um grande papel, como anjo da igreja, Senhor. Mas cada um de nós também fomos chamados a exercer funções para que o teu corpo cresça, para que a tua igreja cresça, Senhor. E nós não podemos jamais nos esquivar delas, Pai. Nós cremos que o Senhor chamou, nesse momento, o irmão Alain para esse propósito. Por isso, nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor o oriente, que o Senhor o capacite, meu Pai, porque nós sabemos que nós, em si, eu imagino como o irmão Alain deve ter se sentido, porque nós reconhecemos que nós não temos condições naturais de fazer nada para ti, sem que o Senhor primeiro nos conceda pelo teu Espírito. E é por isso que nós cremos que sim, o Senhor pode e o Senhor irá capacitá-lo para esta grande obra, Senhor, porque sim, é uma grande obra. Esses adolescentes e esses jovens dos quais nós falamos hoje, serão um futuro breve, meu Deus, da igreja. E como eles estão precisando, Senhor, como eles estão precisando ter mais instrução, ter mais temor, ser mais encorajados, meu Deus, a compreender que nada é melhor do que te servir nessa terra. Aprender a se defender através da tua palavra, que é a verdade, que é a vida, contra essas loucuras que os homens inventam a cada dia, porque querem afastá-los dos teus caminhos, seduzindo por caminhos maus, caminhos malignos, porque esse mundo pertence ao maligno, Pai. E por isso nós te clamamos, Senhor. Sê com a irmã Alain, sê com cada um desses jovens, Senhor, que serão ministrados também por eles, que esses jovens possam ser, pelo teu Espírito, constrangidos, meu Deus, a crer, a te adorar e a te conhecer e permanecer nos teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E que todos nós, teus filhos, possamos ser mais colaboradores com a tua grande obra, Senhor, porque esta sim tem valor eterno. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queiram assentar-se, irmãos. Deus abençoe. Sim. Irmãos, já ia esquecendo, ó. Eu, depois do culto, após o culto, até a nível de conhecimento também, eu queria convidar os jovens, todos os jovens, para a sala anexa, para a gente ter uma conversa bem rápida. Aqueles que não puderem, tudo bem. Então, tudo bem, pode ser aqui, como o pastor disse. Depois que acabar o culto, aí, antes de ir, eu queria conversar com todos os jovens, tá bom? Amém. Deus abençoe, irmão Alain. Durante a semana, nós temos 2 aniversariantes que me chegaram, né? Um é o Josimar, dia 30/5, Deus abençoe, Josimar, muito querido da nossa igreja. E no dia 2 é o irmão Lima. Hoje à tarde eu falei com o irmão Lima, ele estava certo de vir, deve ter acontecido algum imprevisto, de modo que nós não estamos contando com ele, ele aniversariará
no dia 2/6. Durante a semana que hoje se inicia, nós teremos os nossos grupos pequenos funcionando, não é? Amanhã nós teremos na casa de Jorge Elisiane, até porque foi modificado o dia do grupo do Meireles. Amanhã é na casa de Jorge Elisiane. Na terça-feira aqui na igreja, com toda a igreja, aqueles que podem vir, puderem estar. Aqui estaremos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo Lucas. Na quinta-feira estaremos na casa da nossa irmã Célia, tá certo? Com o grupo lá do bairro das Cajazeiras. Muito bem, as crianças puderam sair com a irmã Carla hoje. Nós temos, além da Sofia, alguma criança hoje? Parece que temos ali, né? Está ali a Ana Luísa, tá certo. Muito bem, podem ir para o grupo, o culto infantil. Hoje pela manhã nós estivemos pregando lá na Igreja Batista Aldeota, uma oportunidade boa, uma igreja muito querida, que eu já preguei algumas vezes. E como eu tive uma semana bem puxada, na sexta-feira também preguei no culto lá no Porto das Dunas, e chove e faz calor, aí a minha garganta começou a falhar, e eu até falava para o pastor Deusimar, e o pastor Kenneth também esteve lá durante o mês. Eu dizia, olha, eu vou oferecer para as minhas ovelhas o que sobrou de mim, não é? Isso não é justo. Na sexta-feira eu preguei num culto também dirigido por outra igreja, lá no Porto das Dunas, mas eu acredito que o Senhor há de nos dar graça para nós pregarmos a sua palavra neste dia. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Creio que não há nenhum visitante, daqui eu não vejo nenhum visitante, se bem, Bia, me ajuda aí. Muito. Dona Maria, seja muito bem-vinda, Dona Maria. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Né? É a mãe da Vânia. Que coisa boa. Estou sentindo falta da Vânia hoje também, não é? A Vânia, o Jesaías, tá bom. Seja bem-vinda, querida. Sinta-se bem no nosso meio. Deus a abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Salmo 127, 5 versículos. Nós estaremos lendo esse texto e estaremos meditando nas verdades inseridas nesse rico texto. A Bíblia é uma fonte de ensinamentos inesgotáveis. Vamos então abrir, permanecer com a nossa Bíblia aberta e vamos estudar esse texto. Salmo de número 127 é o texto que nós leremos e meditaremos nessa ocasião. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Amém. Oremos. Nosso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelas instruções tão necessárias que nós encontramos na tua palavra. Esta é a tua palavra, Senhor. Assiste-nos com o teu Espírito, Senhor, para podermos discernir as verdades que estão inseridas na tua palavra. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo faz parte de uma coletânea de salmos. É uma coletânea chamada Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação. E ainda em algumas versões nós encontramos o título Cânticos de Degraus, tá certo? É uma coletânea que começa no Salmo 120, se estendendo até o Salmo
134. E nós temos no 127 mais um salmo. O que é isso? O que é esse canto de romagem? Tá? Esses cânticos eram cantados pelo povo de Deus nas peregrinações para Jerusalém, especialmente para as festas anuais que eles participavam. Então o povo caminhava, peregrinava, cantando essas verdades que nós temos diante de nós. O Salmo 127, então, faz parte dessa realidade. E com um pouco de esforço, nós podemos imaginar o povo cantando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí eles cantavam este belo salmo. Eu gostaria, tendo em vista que nós temos 5 versículos somente, eu gostaria de fazer uma releitura. Acompanha comigo. Começa com uma condição, não é? Uma condição. Veja a condição. Se o Senhor, caso o Senhor não edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, o trabalho do edificador é vão, caso Deus não seja o edificador maior, principal, que está à frente. O trabalho é inútil. E ele continua ainda, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O trabalho daquele que edifica, o trabalho daquele que vigia, só tem valor se Deus estiver à frente, se Deus estiver tomando a dianteira. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que não é necessário nós nos esforçarmos para edificar. Não está dizendo que nós não devemos ser diligentes para guardar. Está dizendo que caso o Senhor não esteja à frente, o trabalho de edificar e o trabalho de guardar serão vãos. Continuando o salmo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste ou granjeastes. É inútil a determinação humana sem o cuidado de Deus. Por quê? Porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E aqui não é uma apologia à preguiça. Não é apologia à preguiça. Eu vou daqui a pouquinho explicar o que realmente o texto está dizendo. Não é uma defesa para que nós vivamos inertes neste mundo, como homens e mulheres preguiçosos. Ao contrário disso, o apóstolo Paulo chega a dizer: aquele que não trabalha, que não coma. Então há a necessidade de nós termos o nosso papel. Porém, o que o texto fala é algo distinto, e nós estaremos aprofundando daqui a pouquinho. Depois ele começa a falar a respeito da família. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. O que é um galardão? A honra, a recompensa, o prêmio, a medalha. Samuel, Antenor e tantos aqui. Eu mesmo já ganhei medalha também. O prêmio, o galardão. Continua. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E eis uma metáfora: filho como flecha nas mãos do guerreiro. Significava que a família que tinha filhos era uma família que estava equipada enquanto família. E como a Bíblia valoriza a ideia de família, a Bíblia praticamente começa com a história de uma família, e ela termina também com a história de uma família. Termina com o casamento entre Jesus e a igreja, o noivo, que é Cristo, e a igreja, que é a noiva. Termina com um grande casamento. Em tempos idos, se você pesquisar nas peças teatrais na Grécia,
as peças teatrais se limitavam a duas conclusões. Ou era uma peça teatral que terminava, era concluída com a tragédia, muitas vezes um matando o outro por conta de traição, ou ela terminava em romance. Em romance. A Bíblia termina com um grande romance. O casamento de Jesus com a sua igreja. O noivo e a noiva. As bodas do Cordeiro. Como a Bíblia valoriza a família. O texto continua. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, que era aquela bolsa onde se guardavam as flechas. Por que ele é feliz? Porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E o contexto era o seguinte: a porta era a porta da cidade. Quando haviam demandas, essas demandas eram resolvidas na porta da cidade. Tinha um juiz que vinha, e algo curioso, presta atenção, os advogados de defesa eram os filhos. Então o filho poderia dizer, então se a demanda fosse por conta de terra, o filho poderia, eu testemunho que o meu pai de fato é dono dessa gleba, dessa terra. Se fosse questão de animais, eu testemunho que o meu pai, que é o dono desses animais. Então, nas demandas, os filhos sempre ficavam do lado dos pais. E essa é a metáfora. Nesse salmo, nós encontramos uma abordagem acerca da indispensável ação de Deus em 4 áreas importantíssimas da nossa vida. Primeiro, na edificação de uma casa, na edificação de uma vida, na edificação de uma família, na construção de uma história, a construção de uma história. Isso é muito importante. Existem pessoas que têm muitos títulos, mas não têm uma história. Não tem o que contar acerca do que Deus fez, acerca do que conquistou, acerca das lutas. Outro dia eu estava assistindo um filme bem interessante, eu gosto muito desse filme, até porque eu já assisti 2 vezes, né? E é bem interessante. O nome desse filme, tá? Não é um filme evangélico, viu, pessoal? Mas é um filme que tem uma história interessante, é Quebrando a Banca, não é? Esse filme, esse é o título brasileiro, quem gosta do original, o título é 21. E nesse filme era interessante porque é a história de um garoto que almejava entrar na Universidade de Harvard. E ele era um grande, ele queria fazer medicina na Universidade de Harvard. E ele estudou, se preparou, fez cursos e fez de tudo. E faltava somente uma entrevista. E o responsável, o diretor, ele não tinha dinheiro para pagar. As universidades lá nos Estados Unidos são todas pagas. Ou você é um grande atleta para conseguir uma bolsa, ou você consegue por mérito acadêmico, né? Ou então tem que pagar, e é muito caro. E ele não tinha dinheiro. E ele então, na primeira entrevista, ele apresentou tudo, e o diretor disse assim: olha, você... é impecável o seu currículo, os cursos que você fez. Agora, eu tenho uma vaga de bolsa só. E, igualzinho a você, tem 64. Então, o que vai fazer de você alguém diferente dos outros 64? Para que essa única vaga seja sua. Conte uma experiência de vida. Como é que foi a sua vida? Aí depois corta e passa ele falando com os amigos. E ele disse: eu não consegui porque eu não fiz nada na vida. Eu nunca tive uma experiência significativa de vida. Eu só tinha diplomas. Eu não vou contar o final não,
mas eu encorajo você a assistir. É bem interessante, é um filme bem que tem coisas boas. Obviamente, coloca um filtro em algumas tolices, mas há lições bem interessantes nesse filme. É necessário nós caminharmos nesta vida. Quando nós nos propomos a educar os nossos filhos, é de grande importância que nós tenhamos a compreensão de que o máximo que nós podemos fazer por eles é asfaltar a estrada que a Manuela vai percorrer, que o Samuel vai percorrer, que o João Vitor vai percorrer, e tantos filhos que aqui estão. Nós não poderíamos viajar por eles. E asfaltar a estrada dentro do contexto cristão é orar por eles, é testemunhar a eles, é ensinar a eles o valor da vida com Deus. Hoje eu tive um particular com a minha filha acerca da vida, porque ela, mesmo ainda não tendo completado 11 anos, já tem sido tão bombardeada com ensinamentos tão equivocados quando são colocados à luz daquilo que Deus fala a nós na sua palavra. Asfaltar o caminho para que os nossos filhos viajem melhor é exatamente isso: instruir, estar presente com eles. Meus irmãos, então o salmista, que foi Salomão, né? Esse salmo é de Salomão, ele mostra a indispensável ação de Deus em 4 áreas da vida. Primeiro, edificação de uma casa, né, que pode muito bem ser colocado em um paralelo com a edificação de uma vida. Depois, a guarda de uma cidade, a proteção, que pode muito bem ser colocado em um paralelo da guarda de uma família, a proteção de um lar. Depois, o sustento, o pão que recebemos, e finalmente, a bênção que é ter uma família. Se Deus não estiver conosco, tudo que fizermos será vão. Pensemos nessas 4 situações. Pensemos na edificação de uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A referência aí, até porque quem escreveu foi Salomão, a referência é a construção do templo do Senhor. Salomão sabia que, se Deus não fosse o edificador principal, o edificador maior, se ele não edificasse, todo o recurso que ele possuía seria vão. E isso vale para todo projeto, isso vale para toda peleja, isso vale para todo objetivo, isso vale para toda edificação. Existem pessoas que até constroem, edificam, mas não usufruem por muito tempo daquilo que edificaram. Na conclusão do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito dessa realidade. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não, ele começa falando do bom. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha, a pedra, tinha um fundamento sólido, palavra. A chuva caiu, os ventos sopraram, a casa não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. Em seguida, Cristo diz: aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Essa casa sofreu a mesma prova de resistência da primeira. A chuva caiu, os ventos sopraram e produziram correntezas fortes.
E a casa caiu e grande foi a sua queda. Existem pessoas que constroem, mas não podem usufruir da construção por muito tempo. Tem que ouvir de uma maneira precoce aquilo que há lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Há tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. E como é doloroso arrancar. E como é doloroso implodir. E como dá uma sensação de frustração. Eu falava muito para os meus filhos o seguinte, já tenho falado isso também já para a Sofia. E isso o Hugo ouviu muitas vezes, né? Tanto ele quanto o Igor. Difícil não é começar. Difícil é terminar. Difícil não é começar um relacionamento. Difícil é ter que terminar. Difícil não é plantar. Difícil é ter que arrancar o que se plantou pela percepção de que o que foi plantado de uma maneira equivocada, errada. E para que o terreno volte a ser fértil, tem que se arrancar. Cortar o caule não resolve. E isso dói. Assim, são tantos que edificam sobre a areia. Portanto, chame o Senhor, deixa que Ele edifica, porque Ele é especialista. Porém, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Eu me lembro que quando eu era pastor lá em Corrente, havia uma época do ano, não era uma vez só no ano, tinha algumas vezes, que tinha os casamentos coletivos. Quem já morou no interior sabe como é que é isso. Então, tinha um juiz na cidade, inclusive ele já partiu para a eternidade, e ele fazia vários casamentos, né? O pessoal vinha dos distritos próximos e das cidades menores, onde não havia comarca, e para se casar. E era muito bonito, eu sempre ia para a igreja a pé, a casa pastoral não ficava muito longe da igreja, e eu ia para a igreja a pé, e aí eu via aquelas noivas tão bonitas, com roupa branca, estava no meio da cidade, lanchando nos mercados, né, nas mercearias, e os homens bem arrumados, eu via que eles estavam ali para se casar. E tem uma história interessante de um rapaz que trabalhava na agricultura, e ele era bem sério em tudo que fazia, chegou a trabalhar inclusive nas terras de uma ex-ovelha minha, que já teve até aqui, o Hélio Júnior, Hélio Paranaguá Júnior. E aquele homem que trabalhava lá foi para casar. E ele ficou na fila, e ele não gostou muito de ficar na fila, sabe? Muito tempo, tá? E até que chegou lá no juiz, e o juiz então falou, como é seu nome? Ele falou, tá, olhou, aí disse, você é de livre e espontânea vontade você está aqui? Eu disse, sim. E você com ela? É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Ela falou, sim. Tá? Pois eu declaro vocês marido e mulher. E aí ele ficou indignado, ele falou, mas é só isso, doutor? Eu fiquei a manhã inteira aqui esperando, só para isso? E aí o juiz olhou para ele e disse assim, é só isso. Agora experimenta desfazer o que eu fiz para você ver o trabalho que vai dar. Experimenta. Aí você vai ver o que é trabalho. Aí não vai ser só amanhã que você vai ficar. Difícil não é plantar. Difícil é arrancar aquilo que se plantou. E como isso tantas vezes é traumático. Deixa Deus edificar. E a casa nunca vai cair. Deixa Deus edificar a vida, a família, os relacionamentos. A casa não cai nunca. Porque Deus sabe o solo adequado para construir. Pensemos também na proteção de uma cidade. Ainda versículo 1, a parte B, diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A proteção de uma cidade, e o cenário era a construção do muro da cidade de Jerusalém. Você vai encontrar todo esse cenário no livro de Neemias. E é muito interessante, porque Neemias mostra exatamente como aquele muro
foi construído. Neemias chega a mencionar que os construtores tinham que ter uma pá em uma mão e uma espada na outra mão, devido ao perigo que era construir um muro de uma cidade. Porque os invasores poderiam chegar antes que o muro tivesse sido concluído. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Você pode ter muro alto, você pode ter alarme, você pode blindar o carro, você pode fazer tudo que, mas se Deus não estiver como sendo o protetor, o guarda de Israel, se ele não for o protetor, não há neste mundo segurança que possa dar jeito. É vão o trabalho. Assim como é vão o trabalho daquele que edifica sem Deus, é vão também o trabalho daquele que tenta proteger sem Deus. Pensemos agora no sustento do dia a dia. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O texto diz que é inútil toda a determinação, inútil todo o esforço, inútil todo o sacrifício, pois Deus honra com o seu cuidado aos seus amados enquanto dormem, descansam nele. Mais uma vez eu digo, esse texto não é uma apologia à preguiça, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sabe o que é que o texto diz? Fala diferente. O contexto era o de agricultura. Era de agricultura. Então Deus faz a chuva cair, faz a semente brotar, promove o sustento dos seus amados. E presta atenção que isso é muito importante. Na Bíblia, o antônimo, o contrário de descanso não é trabalho. O antônimo de trabalho ou de descanso não é trabalho, e sim a inquietação. O contrário, então, de descanso é a inquietação. Nessa perspectiva, a comparação não é entre o trabalhador e o preguiçoso, e sim, a comparação é entre o que confia no Senhor e o que só confia no próprio esforço. Sem Deus, o nosso trabalho é inútil. Com Deus, eu me lembro de algumas coisas que a gente viveu. E como são experiências espirituais, eu acredito que valem. Em 1990, eu estava no seminário. Eu comecei o curso em 88, 89, eu estava no meu 3º ano do curso. E o meu pai ainda morava aqui em Fortaleza. E o meu pai transportava isopor. Só tinha uma empresa que fabricava isopor aqui, que era a Isonô, que funcionava lá no Distrito Industrial. E o meu pai era o único entregador. Então, onde você visse isopor aqui em Fortaleza, tinha sido o papai que tinha entregue. Papai que ia levar. E nas férias, quando eu era garoto, eu ajudava ele. Aconteceu algo em 1990. Papai tinha uma Kombi aberta, depois ele comprou um caminhão. E era um caminhão que ele colocava isopor até lá em cima, onde permitia. E o caminhão estava parado em frente à nossa casa, lá na Cruz Abreu, no São João do Tauape. E passou um homem com um cigarro e colocou o cigarro lá no isopor. E o caminhão estava carregado. E logo houve um grande incêndio. Os pneus estouraram, o motor estourou, faltou energia em parte do bairro. Não prestou nada para mais nada. E o papai, juntamente com os meus 3 irmãos, que ainda moravam com ele, e mais alguns vizinhos, conseguiram apagar o fogo. Os bombeiros chegaram, concluíram. A casa só não foi atingida porque tinha uma planta, um pé de jambo muito grande.
que ficou todo queimadinho, tem até foto, mas protegeu a casa. E depois de tudo, era dia de culto, né? O papai então terminou tudo, e aí o pessoal olhando para o outro, e aí, seu Edson, ele disse, vamos para a igreja, dá tempo ainda pegar um pouquinho do culto. E ele foi à igreja, e na igreja teve um momento que a gente faz aqui às vezes na terça, né? Alguém tem um motivo de oração ou gratidão, e ele disse assim, eu quero agradecer, porque houve esse incêndio, e a minha casa está lá intacta, e ninguém morreu, e não teve nenhum problema, tá? E ele então ficou lá e as pessoas, mas seu Edson, e agora, seu Edson? O caminhão não tinha seguro, nem a carga. E o papai, não sei, Deus há de prover. E no outro dia o papai pegou o ônibus, foi até o distrito industrial, chamou o doutor Paulo, que era o responsável, explicou para ele a situação. E ele disse, e agora, Edson? Como é que a gente vai entregar essas encomendas que temos aqui? Ele disse, olha, eu tenho umas pessoas que eu conheço, eu posso contratar por enquanto, e depois o senhor fica à vontade, mas esse é o sustento da minha família, eu vou tentar ver o que é que acontece. À noite, aconteceram duas coisas. Os irmãos da igreja se reuniram sem que ele soubesse e levantaram uma oferta para ele. Logicamente não deu para comprar o caminhão, mas a empresa que não fazia isso, até porque era uma multinacional, era a BASF, que fazia fita cassete também, os antigos vão lembrar. Era uma empresa alemã que não fazia nada disso, mas o responsável, que era o Dr. Bayer, disse, é para aquele seu Edson lá, não tem problema, diga ele que compre o caminhão. E nós vamos pagar o caminhão e a gente vai descontar, e sem qualquer juro. E em 2 semanas meu pai estava com um caminhão melhor. E não faltou nada. Deus não era obrigado a fazer isso, mas nós precisamos compreender que o nosso Deus é digno de ser louvado em dias áureos e também em dias difíceis. Quando tudo escurece, quantos de nós já não ficamos desesperados por conta de uma notícia inesperada, por conta de uma porta que se fechou? Não nos esqueçamos nunca que aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou, nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. É aquilo que Spurgeon falou, Adriana. Se existisse uma condição melhor para que eu estivesse agora, Deus já tinha me colocado. Ele me coloca no melhor que Ele tem para a minha vida no presente momento. Eu preciso compreender que viver na dependência de Deus significa viver de uma maneira plena, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos desafios. É inútil acordar de madrugada e viver inquieto. É inútil depender somente dos próprios esforços. Aos seus, Ele dá enquanto concilia o trabalho com o descanso, a confiança, porque é Ele quem tem nos mantido. A história de meu pai é uma história muito abençoada. A maneira como aquele homem conseguiu criar 5 filhos, a gente se acostuma, mas como foi difícil. E em nenhum momento faltou dignidade, temor e amor ao Senhor. Nós temos visto isso constantemente, por isso que a palavra de Deus diz que é feliz aquele que no Senhor põe a sua confiança. É nele. O meu amanhã, mais ainda, os meus amanhãs, estão nas mãos de um Deus que nunca encolheu a sua mão. Estão nas mãos de um Deus que sempre estendeu a sua boa mão. Esse era o contexto. A comparação não era entre o trabalhador e o preguiçoso. A comparação era entre o que confia no Senhor e o que só confia no esforço humano. Pensemos finalmente
na formação e na manutenção de uma família. E como é precioso, mais uma vez, né? A Bíblia fala a respeito de família do início ao fim. Do início ao fim. E termina com um grande casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? Então, como a palavra de Deus é recheada da bênção da família. Naturalmente, irmãos, os filhos sempre foram muito desejados. Os pais dependiam dos filhos. Não havia aposentadoria. Então, os velhos dependiam dos filhos, da força do trabalho dos filhos. Os velhos eram acolhidos e mantidos pelos filhos. Os filhos, assim como a edificação da casa e a guarda da cidade, não são realizações nossas, são dádivas de Deus. É Ele quem nos dá. Eu me lembro que quando o Senhor quis honrar Lia, porque ela estava desprezada, porque Jacó gostava mais de Raquel. Quando Deus quis prestigiar Lia, o que Ele fez? A tornou fecunda, enquanto que Raquel era estéril. Deus a honrou com a possibilidade de ser mãe. É um desejo natural. Hoje nós encontramos um certo temor por parte dos casais, mas é uma bênção ter filhos. A força de uma casa, a proteção de uma cidade, o sustento e a permanência de uma família está em quem a edifica. Então não tenha medo. Se é Deus quem edifica a sua casa, a sua família, não tenha medo. É como eu disse aqui recentemente, que eu fico impressionado, né? Toda vez que eu vou me dirigir a isso, eu me lembro, queridos, só abrindo o hiato aqui, me permitam, tá? Quando nós estudávamos lá no seminário e nós tínhamos aula de homilética. Homilética é a arte da oratória. E a gente tinha que pregar para os colegas e para os professores. E era filmado, viu? E eu me lembro que um colega muito querido, hoje ele é um pastor atuante, e ele estava muito nervoso, como todos nós ficávamos, mas ele chegou um momento e disse: meus irmãos, eu fico incrível, né? E aí depois ele disse: como é que eu falei isso e tal? Mas eu fico impressionado como nós nos deparamos com pessoas crentes, cristãs, que tantas vezes levantam a voz, e isso já aconteceu pessoalmente: pastor, vão acabar com a igreja. E eu cheguei a dizer: de que igreja você está falando? A noiva de Cristo? Como assim? Vá ler a história. No primeiro, no segundo e no terceiro séculos, a igreja sofreu muito mais perseguições do que a que ela enfrenta hoje. Meus irmãos, nós somos muito abençoados. Nós estamos na capital de um grande estado, com a porta aberta, pregando o evangelho da graça. Eu lamento por ver aqui que alguns não vieram, talvez os que estão enfermos, outros viajando, mas quem sabe um ou outro não veio porque optou por fazer outra coisa. Enquanto que os primeiros cristãos corriam risco de vida, somente para terem um momento como este que nós estamos tendo. Então eu não consigo compreender, tantas vezes, quando nós simplesmente falamos assim: permita a expressão, hoje eu não estou afim de ir para a igreja não. Então fica, ímpio. Está agindo como ímpio, não está afim de ir à igreja? Como assim? Talvez o Deus que você conheça não seja o mesmo Deus de Davi, que dizia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo.
Então nós já enfrentamos perseguições de todo tipo de ordem. Eu prefiro acreditar nas palavras de Cristo, que diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos exemplo claro, quando Cristo foi sendo preso, né? Pedro então pegou a espada do soldado, cortou a orelha do soldado. O que Jesus fez? Assim, não, Pedro, não é assim não. Você pensa que vai me defender, Pedro? Se eu quisesse, eu pediria, Deus mandaria uma legião de anjos para me proteger. Você acha que está fazendo o papel de guarda-costas de Cristo? Tem gente que pensa assim. Nós temos que defender. Eu tenho que ser sal onde eu estiver. Eu tenho que ser luz onde eu estiver. Eu tenho que pregar o amor, a fé, a justiça. Eu tenho que crescer no conhecimento e na graça. Eu tenho que ser formado à imagem de Cristo. Eu tenho que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que demonstrar que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que fincar as minhas raízes no coração de Deus e deixar que Ele cuida de todas as outras coisas. Esse é o meu papel. E não querer fazer aquilo que não é competência minha, e sendo o Senhor. Toda a nossa vida precisa ser vivida de uma maneira plena, meus irmãos. Tanto nas dificuldades, como também nos momentos áureos, que haja plenitude, que haja gratidão, que haja devoção, que haja compreensão de que tudo é de Deus. Os êxitos que nós alcançamos, é Deus que nos possibilita tais êxitos. Tanto nos dias de alegria, como também nos dias árduos, nós devemos compreender que o nosso Senhor está conosco, que nada possa tirar o nosso sossego, porque Deus é Deus da edificação da casa, porque Deus é Deus da proteção da cidade, porque Deus é Deus o sustento diário, porque Deus é Deus que fecunda a mulher, é Deus que nos dá filhos como herança bendita, é Deus que abençoa os nossos lares, é Deus que sustenta as nossas famílias. Ele é Deus. Em meio às adversidades, Ele é Deus. Em meio à bonança, Ele é Deus. Quando eu tenho ganhos, Ele é Deus. E quando também tenho que enfrentar perdas, Ele é Deus. Que dependamos do Senhor. Se o Senhor não edificar a sua vida, em vão será o seu trabalho para edificar. Há alguns meses eu atendi aqui um casal muito querido, que não é da nossa igreja, na verdade estavam de passagem. E como foi boa a conversa. Só que teve um determinado momento que aquele casal começou a falar das dificuldades que estava tendo com os filhos. Eram 3 filhos. E era um casal que dispunha de uma boa condição financeira. E aquele casal dizia assim: olha, pastor, nós temos dado tudo. Pagamos o melhor colégio. Nós colocamos os cursos disponíveis. O mais velho já vai fazer um intercâmbio, pastor, fora. Eu tenho feito tudo. Agora, pastor, quando chega a noite que eu chamo para orar, diz: eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Pastor, para a igreja depois de... pai, ir para a igreja depois de uma semana tão cansativa. Então, assim, é difícil, mas vai chegar o momento, né, pastor? E aí eu tive que dizer, pelo que eu percebo, vocês têm dado tudo que o mundo tem para oferecer para eles, não é verdade? É, pastor, pois isso é tudo que eles terão. Eles só terão isso. Se nós não priorizarmos o reino de Deus, inclusive na orientação aos nossos filhos, nós estaremos fazendo um grande desserviço a eles. Nós estaremos
realizando um grande desserviço aos nossos amados. Priorize o reino de Deus em casa. Chama para conversar. Separa um momento para o culto doméstico. Separa um momento para ler a Bíblia. Traga os filhos para a igreja. Como é bonito ver famílias aqui, todo mundo. E eu sei como dói às vezes não trazermos todos. Porque assim como o Alan comentou agora há pouco, esse é o melhor lugar para se criar os filhos, queridos. Aqui eles sempre ouvirão palavras de vida e não de morte, e não de destruição. Que o nosso Deus os abençoe, que de fato Ele seja o edificador dos nossos lares, das nossas vidas, da nossa igreja, que Ele seja o sustentador, o protetor, e que Ele faça com que nós entendamos a bênção que é uma família no altar de Deus, e que você possa ter a seguinte oração: Senhor, que um dia eu possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Bondoso Deus, muito obrigado por tua palavra, que nos encoraja, nos desafia, diante de dias tão difíceis, tão complexos, Pai. Nosso Deus, desperta-nos, abençoa-nos, ó Deus, e realiza aquilo que não está ao nosso alcance, Pai. Abençoa os nossos filhos, Pai, os nossos netos, Pai. Abençoa as novas gerações que se seguem, Senhor. Senhor, que a tua palavra continue, ó Deus, operando, produzindo, gerando fé no coração das nossas descendências, Pai. Abençoa a tua igreja. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar o último hino. Tudo entregarei. Enquanto estivermos cantando este hino, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir à frente e consagrar em forma de culto ao nosso Deus. Para aqueles que têm participado da vida da igreja, do sustento da igreja, através de transferência, nós temos uma chave Pix que você poderá anotar, poderá tirar uma foto e poderá assim participar do sustento da igreja. Mas tudo isso sem constrangimento, por fidelidade, por gratidão, por tanto que Deus tem nos dado. Cada um contribuindo de acordo, obviamente, com a proporção daquilo que Deus tem nos dado. Vamos então cantar e consagrar ao Senhor. Deus.
que assim, porque quando a gente fala em relação a entregar as coisas a Deus, significa um grande ganho, sabe? Porque Deus, Ele não tem interesse nas nossas coisas, Ele tem interesse no nosso coração. Quando Ele pediu Isaac a Abraão, não é? Ele não queria. Tanto, ele queria saber como é que estava lá o coração de Isaac, de Abraão. Tanto que Abraão dando, eu vou entregar. E Deus então, e eu acho bonito quando o autor aos Hebreus faz menção a esse episódio, porque o autor aos Hebreus coloca como se de fato Abraão tivesse matado seu filho e Deus tivesse recobrado, Deus tivesse devolvido a ele. Então, como as coisas de Deus são diferentes, não é? Como as coisas de Deus, como é bom nós entregarmos ao Senhor. Nós temos inúmeras experiências. A gente entrega e Deus assim, eu vi o teu coração, está aqui de volta, vai lá, continua dependendo de mim. Que nós possamos ter essa compreensão, tá? De que realmente Deus está conosco. Antes de terminar, deixa eu somente revelar uma inquietação de alguns irmãos, inclusive do Jaime, que falou comigo outro dia, e outros aqui, porque eu não estou lembrando agora, mas do Jaime eu me lembro. Que a solicitação do retorno da nossa cantina, não é? Então, para termos mais esse momento de comunhão, não é? Quantos são favoráveis, digam amém. Eita, aquele que é contra, diga não usar. Então, rápida, né? Eu dei muito tempo aí para vocês pensarem, mas então vamos pensar nessa possibilidade de retornar, né, Jorge? Era bom aquele momento ali, a gente lanchava. E ainda mais agora que o culto começa às 5, né? Nós temos um tempo aí para essa confraternização. Então, vamos pensar nessa possibilidade. Eu quero, por unanimidade, né? Uma votação unânime, eu já estou passando essa responsabilidade da nossa escala para a Lisiane. Tá bom? Então, ela já pensa aí com as outras mulheres e vamos voltar a ter as duplas, né? Deram duplas? Duplas, né? E a gente já passar a ter a nossa cantina. Amém, irmãos. Eu desejo a todos uma semana de paz. Pois não? Vou trazer um comunicado, né? Pois não. O pastor ele já colocou conosco, né? E sábado, dia 4, teremos uma atividade. Eu queria convidar os irmãos da igreja, especialmente os jovens, né, que fazem parte, geralmente são mais ativos, né, nesse sentido. Isso. Que teremos uma atividade que irá englobar 5 igrejas, certo? Já teve uma primeira, mas não teve tempo da nossa organização. Mas nesse segundo encontro, nós somos convidados, são 5 igrejas que estarão presentes. Qualquer mais informações importantes, vocês podem entrar em contato, certo? E a igreja será na igreja Elohim, certo? Aqui na Avenida Presidente Arthur Bernardes, número 3007. Uns 6 quarteirõezinhos aqui dentro. São pessoas maravilhosas, pelo menos o pastor Roraima, né, ainda está por lá. Fica o convite à igreja. Quem quiser pode entrar em contato, a gente pode trazer mais informações. Tá bom. Já que você falou sobre a verdade, eu não poderia estar. Eu vou estar dando uma palavra no aniversário de 90 anos da tia da Carla, lá em Pacajus. Mas era bom, Alain, conversar com a juventude. Eu acredito que era melhor não ter às 16 horas e o grupo se reunir aqui, né, às 19 horas para ir para o Pentalaço. Eles chamam de Pentalaço. São 5 igrejas reunidas e o grupo de louvor vai cantar, tá certo? Nesse evento em particular. Então é uma oportunidade boa até de conhecer outros irmãos, outros jovens da igreja, tá bom? É uma sugestão que eu dou. Você vai ter uma reunião com a juventude agora, né? E já pode alinhar isso, tá bom? 19h30, né? 19h30 lá. Eu falei para se reunir aqui às 19 horas para ir lá. Amém. Que tenhamos uma semana de vitórias, uma semana de paz. Caso você tenha que tomar alguma decisão durante a semana,
Não a tome antes de saber o que Deus pensa acerca da decisão que você tem que tomar. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos pedidos.